Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma semana de Vamos Viajar na Maionese. Hugo! Como é que tu estás? Estás bem? Estou muito bem. Mais uma semana. Mais uma semana. Sim, senhor. E nós hoje com uma viagem prometida por esse mundo fora? Por esse mundo fora. O mundo é grande. O mundo é grande. E às vezes não é fixe. Às vezes não é fixe. Vamos ter um episódio bem sad. Bem triste. Portanto, se estão a fazer joga. Sim, parem. Joguem. Vão procurar Kleenex rapidamente, que este episódio vai dar chora. Sim, olha, vou dizer, bem dramático. Vamos falar de uma página bem triste da nossa história que muitas vezes nos esquecemos e não esquecemos, não se fala muito. E vamos lembrar esse dia, foi um dia específico. Há cidades, e vamos até Lisboa. No nosso caso, até nem vamos muito longe. Pois não. Uma vez que estamos na mesma. Mas para aqueles que estão fora, pronto, saudações. Sim, é um sítio que fica a sul do Mondego. Há cidades, claro, cada cidade traz em si uma cicatriz ou um trauma especial. Estamos aqui a falar de coisas naturais, de fenómenos de natureza. Sim. Há cidades que têm pânico do fogo, por exemplo. Devemos contar aqui esse 1666, penso que é assim, o grande incêndio de Londres, que destruiu praticamente a cidade toda. Há outras que têm cidades que têm medo do vento ou das o Catarina também passou agora há pouco tempo. Os tremores de terra. Claro. E Lisboa, como sabemos, viveu, e às vezes até de outra coisa, políticos, sim. presidentes da Câmara. Outros abalos, sim. Dá-se-me cá uns abalos. Mas estamos aqui a falar mesmo de condições da natureza. Estamos a falar de desastres naturais. Sim. Claro, Lisboa é impossível. Então, é impossível não falar do grande terremoto de 1755, ainda que não tenha sido o primeiro de todo, é o mais grave, até naquelas coisas históricas é considerado um dos mais graves da história, mesmo de que há memória. De que há memória, sim. Mas houve outros no século XVI, há um gigantesco, houve outros assim ao longo da história da cidade. E pelo menos é isto que nos contam daqueles que estão contados, não é? Em crónicas. Certamente para trás dos tempos ainda outras coisas. Sabes, há alguns registros desses. Na Europa, por exemplo, os romanos apanharam, pelo menos que me lembro, dois muito grandes, muito grandes. E claro, quanto menos sofisticadas são as construções humanas, óbvio, maior o desastre. Por um lado, sim, porque morre mais gente, mas por outro lado, não, porque se as casas não são tão boas, também foi só pedra que caiu no chão. Materiais, pedra estava em cima de pedra, caiu para o chão. O estrago é menor. Hugo! O elogio à barraca por Hugo Van der Ding. Estou com um problema na vista. Pois, isso é Deus que está a castigar, a dizer, estás a brincar aí com coisas. Só que, como em todas as famílias antigas, e podemos dizer que as cidades são uma família antiga, não é? Agora, com as rendas, as pessoas vão-se embora, estão outras. Sim, são novas famílias. Mas geralmente são famílias que vivem em cada cidade durante 1000 anos, gerações e gerações. Mas há sempre um segredo, uma coisa que se fala pouco. O terremoto de 1755 é uma coisa que toda a gente fala, se calhar todos os meses um lisboeta até fala. Porque passou para a língua. Depois há vulgaridades que se passam e expressões e ele está cá. Ou seja, quem conhece Lisboa, o terremoto está em todo o lado na reconstrução da cidade, não é? É verdade mesmo. É impossível passares pela Baixa. Nós não temos nada absurdo, praticamente nada medieval em Lisboa, praticamente nada. Há o castelo, há a Sé, assim, mas não há assim muita coisa de uma cidade que seria toda ela muito medieval, sem aquele sítio, sem aquele terremoto. Mas nós vamos falar de um outro segredo, de um outro desastre gigante. Um desastre que aconteceu muito perto de nós, em novembro de 1967. E esta cidade, que já tinha sido tantas vezes arrasada por terremotos, percebe nesse dia que também pode morrer afogada. É verdade. Vamos até ao final dos anos 60, 1967, até o final de 1967, e vamos a uma cidade, Lisboa, que está a crescer gigantescamente. Isso existe, crescer gigantescamente. Sim. É uma redundância, mas sim.
Crescer muito. Crescer muito. Sim. Podia crescer pouco. Sim. É o universo dos verdes anos. Claro. Aqui vais inserir o pequeno êxodo rural, não é? A ideia de pessoa a sair da ruralidade do país, que era, sei lá, 80% ou 90% de Portugal, não é? Sim, é verdade. E à procura da cidade onde estão os trabalhos, os novos trabalhos, claro. Tal e qual. Há sempre várias razões que levam o êxodo rural, né? Que leva as pessoas a sair várias vagas, e esta vaga dos anos 50 e dos anos 60 é de facto gigantesca, e ela também está muito presente nas nossas cidades, porque todas essas áreas que nós hoje chamamos os subúrbios, e algumas entretanto foram engolidas pela própria. São hoje o novo centro, quase, é verdade. Mas nós imaginemos uma cidade aqui nos anos 60 que estão a crescer novos bairros. Que são desta altura, Alvalade, Benfica, enfim, com aquela construção muito típica, que também variou de bairro para bairro, naturalmente, e também de bairro para bairro, e também de acordo com a própria classe social ou poder aquisitivo das pessoas que estavam ali a morar. Claro, os verdes anos vêm sempre à memória, não é? Ou aquelas imagens do bairro de Alvalade acabado de inaugurar praticamente, toda essa estética, mas muito junto com esses novos bairros, novas zonas da cidade, também nasceram bairros de barracas gigantescos, enorme. Toda a cidade foi crescendo mais do que as suas estruturas permitiam, não é? Tem só um determinado número de escolas, um determinado número de hospitais, centros de saúde, estradas, transportes. Portanto, às vezes as cidades crescem demais e sem planeamento, e é o que acontece, sobretudo quando é estas construções informais, aquilo que nós chamamos barracas. Também há aqui um toque de modernidade. Rasgam-se muitas estradas sem querer. Sim. Está ali a dar um jeito e depois rasgou. E agora? Rasguei uma nova avenida. Sim. Rasgam-se novas avenidas. Mais um desenho que vai aparecer. Aparece uma coisa engraçada que nós, claro, chamar-lhe arranha-céus é um bocadinho exagero, mas aparecem os primeiros prédios de facto, claro, em altura, claro. É verdade, há ali uma, eu não sei se são exatamente de quando é que são, dos anos 60, mas há uma coisa na Dom João V, perto das Amoreiras, nas Amoreiras, que é o Aranha Guedes, são lindíssimos, mas que chamavam na altura até o Arranha Guedes por ser assim tão alto. São uns prédios cá ali, e foram aparecendo assim uns prédios mais altos, mas claro, nos arredores da cidade o que foi crescendo uma coisa, bairros de barracas mesmo, completamente sem qualquer planeamento. As pessoas lá vinham, nós imaginamos a tal mala de cartão, não é? A serem despejadas quase pelos no comboio, lá vinham mulheres, crianças, famílias, gente com filhos ao colo, os que não imigravam, não é? Vinham também para Lisboa, através desta ideia de a capital a chamar, não é? Melhores condições de vida. E estas pessoas vão construir muitas delas vão construir as suas barracas, umas em pedra, outras barracas mesmo de chapa e madeira, onde, sobretudo nos vales à volta de Lisboa, o Jamor, o Trancão, que fica em Sacavém, chegava até Alenquer, toda esta zona, Vila Franca de Xira. Zonas que não eram nada, não é? Zonas que não eram nada, claro. E zonas que, por não haver planeamento, os vales que ficam ao pé de ribeiras, tudo zonas onde não é um planeamento urbanístico, diria isto, não são zonas boas para construir as suas casas. Em zonas úmidas, em várzeas, em leitos de ribeiros. Nós imaginamos, sabemos que o país era assim, não é? Vou ter ali o ribeiro e depois de um lado e do outro casas a perder de vista, e depois construções que elas próprias não eram muito bem feitas, eram com madeira ou com tijolo, feitas à mão, portanto, feitas pelas próprias pessoas, o zinco, coisas que se iam aproveitando. Tudo materiais, claro. E depois sem o quê? Sem esgoto, sem drenagem de terrenos, sem ruas, a maior parte delas não eram próprios arruamentos. Sabemos isso. Claro que o resultado não vai ser brilhante, não é? Pois não. E isto é gente que, claro, lá vinha trabalhar, enchia a própria Lisboa, que também estava ela própria a crescer, os novos empregos. Muitas destas pessoas trabalhavam também na limpeza das casas, havia toda a sorte de trabalhos. Claro. E depois lá voltavam à noite nos seus autocarros, levavam horas, não é? Para estas casas sem a menor condições de saúde, de habitabilidade, enfim.
E até que chegamos a este dia 25 de novembro de 1967. E acontece um fenómeno meteorológico relativamente raro, ou raro mesmo, que é uma depressão subtropical. Tu estás deprimido, mas levas com subtrópico. Mas não estás completamente no trópico. Ok. No trópico é difícil estar deprimido. Ao carnaval. Sim, súbelo. Tirar roupicha e não sei o quê. Isso. Mas isto é um dia tristíssimo. Sim. Vamos concentrar-nos. E é um fenómeno. Acontece. Estive a procurar assim, uma explicação mais meteorológica que nem sempre é fácil de procurar. Olha quem. E eles dizem. Claro, foste logo especializar. Sim, claro. Hoje em dia penso que sou o novo Antímio. Sim. De Magalhães. Beijinho para o Antímio de Azevedo. E é teu conterrâneo. É conterrâneo, Ponta Delgada, sim. Claro. Grande Antímio de Azevedo. É o homem meteorologia, não é? Um homem incrível. Dizem eles, Antímio e colegas, que acontece de 100 em 100 anos. É um fenómeno mesmo muito extremo, raro. E o que provoca, sobretudo, a característica principal é chuvas absolutamente extraordinárias, numa quantidade e uma rapidez muito grande. Ou seja, não é que passem muitos dias a chover, é que concentrado numa hora, em 2 horas, em 3 horas. Problema, não é? Claro, que é o grande drama, porque a própria terra não tem maneira é que vão aguentar e a própria terra não tem maneira de o que acontece? Os rios transbordam, a terra. E sobretudo se tiveres construções, tudo. Conheço vagamente essa realidade. E nos Açores tem este problema grave também. Chuva concentrada. E é quase. Hoje quando se constrói, há muitas necessidades, há muitas. As cidades, por exemplo, se tens. Há muitos bairros das cidades que são quadrados, não é? Lembro-me de Campo de Ourique, há muitos. Sim. E é muito comum no espaço interior o resto de chão dessas casas terem pequenos jardins, não é? E eu sei que há os planos diretores municipais e tudo mais têm, se o teu vizinho já construiu um anexo grande, tu já não podes construir porque aquilo tem uma taxa de ocupação do solo exatamente para a chuva e hoje há muito cuidado. Agora estamos nos anos 60 e 50 e 40 não havia construções acima de construções, até porque não eram regulamentadas, não é? Lá a Câmara dizer, olha, a sua barraca não está conforme. Pois, era uma frase que não existia. E, claro, Lisboa já é uma cidade. Claro, Portugal chove bastante e chove muitos dias do ano. E Lisboa já tinha visto chuvas e nós sabemos que há estas cheias regulares, até hoje, cheias regulares. Mas naquele dia, o dia 25 de novembro de 1967, foi uma coisa quase única. Choveu durante o dia todo. Toda a gente disse assim: está a chover demais, mas entre as 9 da noite e a meia-noite, este período relativamente curto, nem sei se pode dizer choveu, caiu água como nunca ninguém tinha visto daquela maneira. E claro, foi como imagina, o céu abre-se e cai. Parece que cai o próprio céu todo. Parece que cai o próprio céu. Sim. Choveu como ninguém tinha memória, não havia memória viva de ter chovido daquela maneira durante aquelas horas, que são 3 horas. 3 horas concentradas numa das maiores tragédias de que há memória do nosso país. E voltamos já para perceber a história completa que hoje estamos a contar neste Vamos Viajar na Maionese. Para já, as palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Tiago, tu deixaste dar água às plantas? Sim, estou a poupar para continuar a jogar. Poupar na água? Ai sim, mas elas aguentam. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Foram as palavras do nosso patrocinador. Hugo van der Ding, depois de choverem palavras breves do nosso patrocinador, voltamos ao nosso episódio e uma história hoje de muita má memória. Muita má memória, mas que é sempre bom lembrar às vezes estas questões. Estas histórias que ficam tão marcadas e elas são... Quando se fala pouco destas histórias e não são lembradas, para além de ser perigoso não ter presente estes perigos, acaba por ser também tão injusto para as pessoas que as viveram. E depois, para termos assim um bocadinho de ideia, de facto estamos a falar entre as 9 e a meia-noite deste dia 25 de novembro, choveu como nunca tinha chovido. Em São Julião do Tujal, tudo isto muito
nos arredores de Lisboa. 110 milímetros de água. Eu não sei o que é isto, mas imagino que seja imenso. É uma unidade, Hugo. É imenso, não é? Sim, claro, uma garrafa de cerveja é 33 sim. Não sei, mas choveu imenso. Ora, o que é que acontece? Como nós já tínhamos falado, estes ribeiros, estes rios, estas coisas todas foram transbordando e é de uma velocidade que não dá para fazer nada, não dá para subir para nada, não dá para fazer rigorosamente nada. Nos Açores também tem. Lembro-me de memória, talvez nos anos 90, uma tragédia gigantesca. Ribeira Quente, estás tu. Ribeira Quente, exatamente. Lembro-me, nem quero contar o que é que me lembro de ver, porque é muito triste que me lembrei. Mas penso que nada nesta escala alguma vez aconteceu em Portugal. O Trancão subiu, para termos uma ideia, 4 metros do seu leito. É gigantesco. Mesmo as zonas que têm a Ribeira no Porto, nós sabemos, está lá marcada até as cheias, também tiveram um desastre. Amarante, recordo-me deste verão de ter lá passado, há cheias também marcadas dos anos 60, curiosamente em toda também, a baixa. Mas aqui o que choca mais é sobretudo a escala. O Porto teve as suas tragédias, mas a escala desta. E as condições muito pobres de uma grande porção da população, claro. Mesmo. Lá em Alenquer também saiu do rio, o Jamor, Galgo, tudo, ou seja, todos estes rios em 3 horas começa a sair. E estas águas vão vir por aí abaixo, vão fazer estragos inimagináveis, com uma força, uma fúria. Quem se lembra do terremoto, eu acho que é de 2006, é isso, aquele, não é o terremoto, do tsunami. Na Ásia. Nós vemos aquelas imagens e aquilo quase nos parece, mas a água está tão devagar, porque não é só a velocidade da água, às vezes também é, mas aquilo é uma parede. É a massa, é a concentração a massa. E aquilo é uma parede que varre tudo. E sobretudo, bem, e depois vai-se acumulando lixo, vêm os carros, vêm as casas, vem aquilo tudo e transforma-se numa muralha que vai arrastando tudo. Depois, às primeiras horas, quando começa a nascer a madrugada, vai-se começando a ver o que é que aconteceu, porque às 3 horas tu quase nem percebes que não sabes nada. E depois esse extra da noite, a noite é extremamente fatal nisso. Porque estão a dormir as pessoas, a dormir, estão impreparadas, não se vê nada, não há luz, não há reação muito baixa. E depois vem o dia e traz tudo. E o que traz é absolutamente trágico. Há muitos bairros de barracas que desapareceram. Não estava lá nada, não sobrou nada. Ficou um lamaçal, não sobrou nada. Há bairros inteiros que desapareceram. Estes bairros que têm muitos nomes, estes pequenos bairros de barracas que existiam à volta de Lisboa, desapareceu. Claro, e mesmo até nas zonas que não eram de barracas. Os carros arrastados, aquelas imagens que nós vimos em Valência agora há pouco tempo, que nós vemos nesta zona. Chelas, Alcântara, Loures, Alfragide, os Olivais, tudo isto que fica em zonas que são sempre afetadas pela baixa. Estamos a falar de zonas baixas da cidade, portanto, imagina toda a água. São elas que recebem tipo, a última estação da tragédia. É verdade. Só que isto são bairros de Lisboa, não são bairros de barracas, não é? Mas nos bairros de barracas é como se o país inteiro que não fazia, ou seja, a burguesia, vamos dizer, que vivia em Lisboa, ninguém sabia destes bairros de barracas, as pessoas ainda não sabiam. As pessoas faziam a vida no seu bairro, não é? Claro. Estavas em Campo de Ourique, e os seus serviços, e nunca pensava aquelas pessoas viviam as pessoas. E é quase uma cidade invisível que se torna altamente visível nesta tragédia, só que tornou-se visível demasiado tarde. Há famílias inteiras que morreram, famílias inteiras que desapareceram, e depois muitas histórias. Pode-se ouvir, há um documentário, há um podcast ótimo que é só sobre esta tragédia, em vários episódios, onde tu ouves as descrições. Muitas pessoas são vivas ainda, não é? Isto foi em 67, onde contam o horror desses dias e depois também histórias de sobrevivência em cima de um armário, em cima do telhado, agarrado a uma porta de uma tábua. Isto é, o Titanic, é de 98, sim, e depois que é sempre não sei se é mais tocante, mas é muito tocante, que é quando são aldeias onde morre toda a gente. Ou sobrevive 3 pessoas.
Que é mesmo triste. Altamente impactante. É mesmo triste. E depois tens assim muito espalhado Vila Franca de Xira, a aldeia de Quintas, por exemplo, é uma aldeia particularmente atacada, a Urmeira, na Pontinha. Isto são zonas que deixam de existir. Porque é chuva concentrada naquilo que hoje designamos por Grande Lisboa, não é? É aqui nesta porção. Vai até Vila Franca de Xira, sim. É nesta porção de território. E depois com as derrocadas, com os leitos dos rios a sair. E depois, aqui é uma parte mais gore, mas os relatos são impressionantes de quando as pessoas começam a ver, havia pessoas mortas em cima de árvores. Percebes o que eu estou a dizer? Claro. Havia pessoas mortas, corpos presos em paragens de autocarro. Velhos, crianças, enfim, um cenário absolutamente. E até na morte, a pensarmos de uma forma concreta, até na morte, uma falta de dignidade tremenda. É lama. É terrível, é mesmo. Viveram desprezados e pobres, e mesmo na morte é uma morte horrorosa, horrível. E depois imagina o que é andares tu próprio a ver aquele cenário. Não era uma... Seres um sobrevivente também. Claro, aquilo não é um cenário de guerra, ou seja, é cenário de guerra quase, mas são os teus primos, são os teus amigos, são a tua família. E de facto, e depois era olhar para uma casa onde pode lá estar imensa gente. E então, o que é que o Estado vai fazer? Quais são as medidas neste horror que acontece logo nas primeiras horas? Primeiro manda-se o exército, vai para lá o exército, depois chega, claro, um ou outro representante do governo, né? Lá vai ver. O Movimento Nacional Feminino, que era uma coisa que existia para escrever cartas aos soldados e fazer uns chás, e claro, lá vão dar assim um ar de respeitabilidade, levar uns cobertores e levar essas coisas todas. Só que a verdadeira resposta vai vir da própria população. Muitos estudantes, milhares de estudantes, que vão largar o que estavam a fazer para ir ajudar a salvar estas pessoas, a reconstruir o que fosse preciso. Estudantes de medicina, estudantes do técnico, muitos estudantes de liceu e da universidade, são mesmo eu acho que todos os estudantes foram para lá levar alimentos, salvar pessoas, força dar jovem, apoio. Não é? Sim, e é muito engraçado pensar, nós aqui já estamos em 67, portanto, final nem sei se o Salazar já teria batido a cabeça no chão, mas portanto, já estamos a aproximar-nos do final do consulado do Salazar. E há quem atribua uma importância enorme às cheias ou seja, há muita gente que diz que o 25 de Abril começou no dia 25 de Novembro de 1967, porque há relatos. Do outro dia ouvi uma entrevista de Helena Roseta onde ela fala da sua própria experiência. Estes burgueses de Lisboa que estudavam na universidade, que já era uma coisa para uma vaga, para uma elite, de certa maneira, não é? Até o liceu, que estudantes de liceu que viviam, ou seja, havia já muita gente politizada, mas mesmo os que viviam aliados da realidade têm um contacto pela primeira vez com a realidade do país, esse outro lado do país, e ficar a pensar que vem lá dos seus apartamentos, onde quer que vivessem, e dizer assim: havia pessoas a viver assim, havia gente a viver assim a 2 km da minha casa, a 5 km da minha casa, e há muita gente que diz que foi nestas cheias, em estudantes, que fica descoberto, que fica uma miséria do Estado, que ganha consciência política, que ganha de consciência os direitos. Não há direitos para toda a gente. Isto é preciso uma transformação gigantesca que passa também pela transformação do próprio regime, não é? Do próprio regime. Claro. Os estudantes de medicina passaram dias e dias e dias a fio, eram ainda estudantes a fazer vacinação, porque depois há muitas doenças terríveis que se alastram nas horas seguintes logo a uma tempestade destas. E depois a própria população que vai varrer as ruas, vai limpar as ruas com mangueiras, com tudo aquilo que seja preciso. É que também não há força preparada para isso, não há bombeiros, não há proteção civil capaz, e percebemos até por realidades muito próximas temporalmente de nós. Há um momento em que uma catástrofe destas se alastra e não há forças de segurança possíveis de fazer face àquilo que está a acontecer. Há bombeiros, muitos bombeiros morreram nas próprias cheias também. Muitas corporações ficaram destruídas, os carros destruídos. Foi um cenário mesmo absolutamente devastador. E há também muita gente que começa a alojar quem ficou sem casa, porque muitas pessoas que ficaram sem casa. E isto começa a ser um cenário que
que as pessoas estão a ver. Eu acho que nem nas cidades se fazia ideia que isto existia, mesmo na própria província, chamando aqui província, fazendo tudo o que está, o que era, claro, como era a expressão na altura. Então é assim que as pessoas vão viver, se vai viver para Lisboa. Até porque muitas coisas destas biograficamente deviam ser escondidas, porque as pessoas teriam vergonha de chegar e de voltar à terra e de relatar a verdade pura, claro, e dura. Como faziam em França, como viviam nos bairros onde viviam em França, terrível. Isto é muito complexo mesmo, são muitas camadas. São terríveis, são. E a memória fica, às vezes, baralha-se um bocado e as pessoas esquecem-se de como... certos regimes também vivem da pobreza e também vivem da ignorância. Claro, os acessos estavam destruídos, não havia estradas, estava tudo destruído, mas rapidamente se começa a limpar e começa a haver uma ideia de temos que mostrar isto, temos que reportar, claro, isto. A RTP, que era o único canal que existia na altura, sai rapidamente para filmar, para fazer as suas reportagens, mas recebem rapidamente instruções do governo para dizer: há imagens que não passam. A censura vai, e não sei se iam à Regi, provavelmente iam, era mesmo assim, e dizem assim: isso sai. Ok, isso condicionamento sai. Total, sim. Das imagens. Mostra-se as imagens da chuva, pois isso era impossível não mostrar, as pessoas sabiam o que tinha acontecido. Mas reporta-se corpo, no mínimo. Sim. Gente pobre. Sabes que isto aconteceu até com o cinema. Há filmes de que se mostrasse uma realidade muito pobre, a censura mandava tirar aquelas cenas. Podia ser, ou seja, este mito do pobre honrado, não é? Do pobre honrado é uma coisa que era mostrada, não é? Que as pessoas não precisam de mais. O pobre está contente. Era fomentada, fabricada. Era uma imagem fabricada. Claro. Ou seja, tudo o que saísse desta ideia do pobre romântico, tudo o que mostrasse que a pobreza é quase sempre uma pobreza também moral, acontece muitas dessas coisas, ou seja, que tens violência extrema, violência familiar, violência, não estou a dizer que seja um exclusivo, mas que também traz muito deste universo. São ambientes brutais, violentos, e isso era tudo uma ideia que se queria. Não, os pobres adoram. Sim. Os pobres adoram ser pobres e têm umas vidas incríveis, vivem no campo, é incrível, cheira-se o campo e é tudo incrível. E isto era, portanto, contra completamente a narrativa que se queria fazer. Os jornais também começaram, os jornais que havia na altura, não é? O Século, essas coisas assim, e o Diário de Notícias e tudo mais, começam. Bem, já quase todos que há hoje. Isto está-nos muito próximo. É sim, 67. E falamos de muitas pessoas que estão entre nós, que presenciaram, que viveram esta realidade. Muitas. O meu pai era adolescente, em 67 tinha 13 anos, mais ou menos, claro. E eu lembro-me dele me contar que era escoteiro na altura, e foram. Portanto, eu lembro desta história desde muito cedo, destas cheias, e foi. Os escoteiros iam ajudar a levar coisas, eram miúdos, mas iam ajudar Sim, mobilizou-se muito. Mas o governo rapidamente, ou o Estado o governo rapidamente pensa: isto não se pode continuar, não se pode mostrar o horror verdadeiro que isto foi. Portanto, os jornais também censurados, e até reportagens, ou seja, fotógrafos amadores, alguns estrangeiros e tudo, que vieram fotografar. Sobrou muita coisa, mas a polícia política andava a confiscar câmaras, andava a confiscar rolos, para tentar não mostrar esta parte das tragédias. Claro, entra aqui também a Igreja Católica, com um apoio grande, como sabemos, é uma das funções, uma das missões da Igreja. Abriram as portas e muitos destes desalojados acabaram por dormir e passar a noite e passar as noites na Igreja, e mobiliza-se assim uma grande onda de solidariedade que na altura substituiu até o próprio Estado. É verdade. Oficialmente, vamos a números. Os números oficiais dizem que morreram 495 pessoas. Mas há uma frase famosa que parece que estavam a subir os números para os jornais, e recebe o ministro da Administração Interna, ou quem tenha sido, disse uma frase que é: a partir de agora não morre mais ninguém. Seja assim uma frase. Os bombeiros, é muito disparo. Todos concordam que pelo menos 700 pessoas morreram. Portanto, quase o dobro dos números oficiais. Pelo menos. Mas há relatos. Esse podcast, agora não me lembro do nome, podia ter anotado, já que tinha falado do assunto. Mas procurem na net. Os bombeiros dizem, há muita gente, claro.
quando estás no meio do olho do furacão, a tua percepção também muda, não é? Mas dizem, é impossível que não tenham sido 700, 800, 900. O que acontece é que há gente que não foi sequer registada. Bem, há gente até que nem era registada, nem estava registada ela própria, não é? E valas comuns, portanto, quem está no olho do furacão, desaparecidos mesmo, ponto final, mais se viu, claro. Ninguém sabe quem eram, portanto, pessoas que tinham. Se tu não tens certidão de nascimento, claro. Muita gente não tinha, também não tens certidão de morres como um indigente também, claro. Ninguém sabe, não desconhecido, desapareceste, viviste invisível, ilegal, morreste ilegal, morreste invisível. Muito triste. E muitas destas pessoas poderiam passar e corresponder a esse perfil que estamos aqui a dizer, não é? Gente que passava completamente à margem. É verdade, morreram na margem, viviam à margem e na margem e morreram dessa maneira. Portanto, um regime que queria controlar os números e gente que vivia um bocadinho à margem, isto combinado, certamente temos números muito abaixo dos relatos que as pessoas contam. Mas temos mais números: 20 mil casas destruídas, milhares de desalojados, prejuízos em dinheiro de hoje equivalente, talvez não bem agora tudo tem preços gigantescos, não é? Mas estimados em cerca de 20 milhões de euros dinheiro atual. Claro, dá para fazer mais coisas. Uma pessoa ia ao supermercado com 20 milhões de... Antigamente, uma pessoa ia ao supermercado com 20 milhões de euros, eu vinha lá com um carrinho cheio. É isso mesmo, avó. E claro, e depois é uma cidade que acorda com este cheiro. Imagina o cheiro a lodo e a lama e também o cheiro a culpa. É impossível quem tenha visto esta realidade pela primeira vez não sentisse a chamada culpa burguesa, não é? Como se costuma dizer. Se lembrasse da senhora que limpava o prédio, do senhor que servia cafés. Então era assim que morriam esta gente. O regime continua a tentar, estes movimentos civis continuam a tentar abafá-los. São proibidas, não sei se é formalmente proibidas ou informalmente proibidas, as vigílias, as missas, tudo aquilo que fosse falar, os protestos dos estudantes. Os estudantes começam a fazer aquelas conversas que eles lá fazem na universidade. Eu quero fazer um plenário e vamos falar, vi isto, vi aquilo, os hospitais não têm isto, não têm aquilo, e portanto, continua a censura. E um estado nervoso em relação a isso, não é? Muito, não só para dentro, mas também para fora. Portugal estava-se a vender nesta altura, aliás falámos disso há 2 episódios, como um postal turístico, não é? Portugal é uma coisa linda, tudo incrível. Venham para cá, venham ao Estoril, venham à Praia Nova. Mas afinal pode-se morrer numa barraca e acabar. Claro, é uma imagem que não apetece pôr. E depois, mas a pouco e pouco estas pessoas vão se reconstruindo. Há muitas crianças que ficaram órfãs que vão viver para a Casa Pia. Há imagens de enterros coletivos no cemitério do Alto de São João. Essas imagens chegaram-nos até hoje. E depois começa a haver um plano vago de realojamento, de reconstrução dos bairros. Há bairros que nunca foram reconstruídos e este realojamento demorou às vezes décadas. Não é? Isto ficou gente que ficou em condições terríveis. Sempre fomos bons, pelos vistos, em replicar essa ineficácia e inação. Sim. Como bem vemos recentemente no tempo, pedrogam. Como vemos as pessoas que foram afetadas agora nestes incêndios. Tal e qual. Bem, portanto, e agora já com o Estado, ainda assim, um Estado social mais solidário, mais ativo. Sim, mas mesmo assim com uma inoperância, claro. Sim. Mas é incomparável claro, com o que aconteceu. São duas coisas. Sim, hoje em dia tens apoios, tens as coisas, ainda assim fez-se um caminho longo e o Estado Social funciona tão bem que mal, as pessoas não ficam completamente desalojadas, suponho. Bem, mais ou menos, nós ainda há pouco tempo vivemos estes bairros por causa de uma série de circunstâncias, da pressão imobiliária, de vagas muito grandes de imigração. Estes bairros estão a renascer outra vez e estão a ser destruídos outra vez, e, enfim, e parece que é um problema que não se consegue resolver de uma maneira humana e digna. Daquilo que é o centro até de Lisboa. Nos mesmos sítios, curiosamente. Sim, nas amadoras da vida, exatamente, a pulularem esses bairros. Tal e qual. Nas povos, nesta zona mesmo. Onde isto aconteceu, se calhar em condições muito parecidas e com tendência a ser mais feita. Nós tínhamos falado, e Tiago, disseste-me, esta tragédia é muito conhecida e tem-se falado muito, mas é uma realidade relativamente recente. Acredita que enquanto eu cresci nos anos 80, 90 e 2000 não se falava, não era um assunto que as pessoas soubessem. Claro, as pessoas mais velhas que tinham vivido nos anos 60 sabiam por causa própria, claro. Mas deixou de se falar. Não era um assunto, ninguém se falava das cheias de 67 e às vezes falava-se das cheias de 67. Mesmo esta ideia do impacto político das cheias de 67 na própria
criação de uma consciência política naqueles estudantes todos, as pessoas não falavam muito. Mas não há aqui uma ideia também religiosa metida ao barulho? Não pode haver aqui uma justificação religiosa quase de mau presságio se voltar a esse lugar? Encobre-se como uma tragédia qualquer que aconteceu na família? Eu estou a lembrar, ou seja, conheço a realidade da Ribeira Quente, mesmo vivia em criança, e hoje é uma coisa que também não se fala, mas eu acho que não se fala porque é uma ferida que está mal cicatrizada, claro, é um sítio. Claro. Nestes sítios fala-se, estas pessoas, aquilo é uma chaga viva, claro, não é? Muitos sem folhos, vidas, pessoas, claro. Eu percebo, a justificação religiosa, eu acho que é muito fácil, é bom para os governos, não é? Sim. Porque se achares que é uma coisa que Deus às vezes acontecem estas coisas, Deus às vezes faz estas coisas, Deus às vezes dá-nos essas provações, impede-nos de pensar. Não, mas o Estado tem a obrigação de dar respostas. E dar respostas antes até, de criar condições para que as pessoas não vivam nestas áreas, ainda que seja um fenómeno que acontece em todo o mundo, extremo. Aconteceu na América, sim. isso tudo. Mas há entre os fenómenos inevitáveis, um terremoto não se consegue prever, não se consegue-se construir mais ou menos protegido. Aí tem a ver com a resposta. Estas coisas, os desabamentos, as cheias, as chuvas, e que são cada vez mais frequentes, como nós sabemos, aí podes planear cidades que são planeadas, zonas onde podes ou não podes construir, e depois ter um sistema onde as pessoas não tenham de fazer casas informalmente, não tenham de construir bairros de barracas que são altamente vulneráveis para pessoas que já são elas próprias. E é isso que dita a diferença depois no resultado e na morte, na fatalidade, entre um desastre que aconteça na Flórida ou um desastre como este que estás a contar, da Lisboa de 67. É verdade. Esta ideia de começar-se a falar destas cheias mudou um bocadinho ali nos anos de 2014, mais ou menos, começou a fazer-se muita coisa e a falar-se desta história, e sobretudo com uma peça de teatro, uma peça chamada Irmelinda do Rio, que é uma peça do João Monge, que é interpretada pela Maria João Luís, e a Maria João Luís tem a questão acrescida era criança nesta altura, vivia na aldeia de Quintas e perdeu praticamente toda a sua família. Ela já falou disto várias vezes em entrevistas. Portanto, a Maria João Luís estava lá, e esta peça acaba por ser também catártica. Ela perdeu mesmo, penso que não sei se foi a família toda, mas foi grande parte da sua família, e ela tem sido muito importante nesta ideia de recuperar esta memória, tem falado. E sei que há um monumento numa das cidades, tem sido eu penso na Póvoa de Santo Adrião, tem lá um monumento. Só que, claro, hoje os sistemas de drenagem são mais modernos. Lisboa está a fazer umas obras incríveis. Sim. São uma chatice. Claro. Verdade, para o trânsito. Mas são obras para as próximas décadas mesmo. Séculos, talvez, fundamentais na cidade de Lisboa, que sofre sempre de cheias. Está a ser feita uma obra muito, muito importante. Também não pode ser tudo mau. Estavas tão elogioso. Estavas tão elogioso. Tanta taxa municipal terá como resultado alguma coisa proveitosa. Só continua a haver zonas críticas, continua a haver bairros vulneráveis, e quando se fala em bairros vulneráveis, fala-se obviamente em pessoas vulneráveis. E muita coisa mal escondida. Sobretudo as alterações climáticas, um processo imparável. E vai ser cada vez pior. Nós sabemos que os fenómenos são cada vez mais extremos, e não só mais extremos, mas mais regulares. Porque esta tal tempestade que houve, onde chove estas coisas todas, o Antímio disse, isto acontece de 100 em 100 anos. E nós sabemos que o que está a acontecer agora é que é de 20 em 20, de 2 em 2, de 1 em 1, e cada vez vemos mais esta história. Já não há fenómenos de 100 em 100 anos, eles são muito mais regulares. Lisboa sobreviveu, ao contrário daquelas pessoas, mas eu acho que não nos devemos esquecer destas noites. Nestas noites em que a água leva tudo, menos a memória, não pode levar a memória. E há histórias que só se contam quando nós estamos dispostos a ouvi-las, e esta foi uma delas, e essa noite, e fica a nossa homenagem, que é a Gaivona. Queres dar Gaivona? Sim, quero dar. Só podia dar àqueles que foram e àqueles que ficaram. Isso. E é um sítio que não queremos, novamente, pelo menos que se repita nestas condições. Foi o episódio desta semana do Vamos Viajar na Maionese, o patrocínio da Bacana Play, a produção da Força de Produção, o vídeo da Matilde Calado,
o vídeo da Matilde Calado mesmo, 2 vezes para compensar o vídeo da Matilde Calado. Matilde Calado neste episódio não disse nada. Pois não, mas a lembrar-vos que ela é neta daquela senhora que tem uns episódios mais atrás, a Madame Calado. Portanto, teve a rir o episódio todo. Claro, sim, a achar uma gracinha. Não, estamos a brincar. Mia Tomé na voz off, Noiserve na banda Noiserve. Sim, e se elas querem um abraço ou um beijinho, Noiserve. Voltamos para a semana, beijinhos. Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.